Boa tarde, povo. Vou voltar aos vídeos para o segundo ano. Há pessoas que me perguntaram se ia continuar. A ideia é sim. A questão é que não há assim nenhum assunto menos importante para que se possa falar no segundo ano. Na verdade, os 4 assuntos principais são todos importantes. Sistemas e matrizes é importante. Agora vamos para a trigonometria, probabilidades, combinatória e probabilidades e geometria espacial. São assuntos essenciais, os 4, quer dizer, faz parte da formação tem que fazer parte da formação de qualquer pessoa e são assuntos até bastante cobrados nas provas, no Enem e por aí fora. Embora é pensar curto, fazer uma preparação para o Enem, achar que se está a fazer o ensino médio para preparar o Enem, é pensar de vistas curtas, porque na verdade vocês são pessoas que vão trabalhar até muito tarde, provavelmente muitos de vocês vão trabalhar até aos 80 anos ou mais, e portanto, durante esses 50 ou 60 anos, quem sabe mais, em que vão ter que exercer uma profissão, sabe-se lá que aplicações e que utilizações e que evolução terá a nossa vida e a técnica para que nós possamos fazer uma previsão sobre qual é a aplicação que estes assuntos têm. Certamente tem o efeito habitual de libertação, não é? O saber basicamente serve para criar liberdade. Se criar liberdade, não é? Como dizia Nietzsche, se a liberdade cria-se, não é? A liberdade não é uma coisa que esteja aí e pegar, não é? Temos que ser nós a criar a liberdade e estes 4 assuntos são assuntos que contribuem fortemente para que nós sejamos mais livres. E portanto, este assunto em particular, trigonometria, eu hesitei em começá-lo, mas mesmo que nós prossigamos em breve, penso que não, mas mesmo que prossigamos em breve com aulas presenciais, será de utilidade ter os vídeos gravados sobre os assuntos, até porque vocês já sabem bastante, ou deveriam saber já bastante de trigonometria, e a trigonometria é aprendida essencialmente em 3 fases. Há uma primeira fase, e é o assunto do vídeo de hoje e o vídeo da próxima aula, é recordar aquilo que vocês deveriam ter aprendido na primeira fase. Então, a primeira fase da trigonometria aprende-se no ensino fundamental. A segunda fase é esta agora, do ensino médio. E depois haverá uma terceira fase do ensino superior de qualidade. Na certeza, porém, de que a grande maioria de vocês não vai ter um ensino superior de qualidade e, portanto, não vai aprender trigonometria, a terceira fase de trigonometria. Na verdade, já não aprenderam a primeira, não vão aprender a segunda e não aprenderão a terceira. Se eu disser que a grande maioria de vocês, quase esmagadora maioria de vocês, não vai nunca saber nada de trigonometria, estou certo. Agora, a questão é que não estou a falar para pessoas individuais, não é? Eu não posso saber, dentre os alunos que tenho à frente, quais, sei que vai ser a maioria que são os enrolões e vão dar um jeito de se virar na vida sem trigonometria, mas não sei quem são. Nós nunca sabemos quem são as pessoas que vão fazer uma determinada coisa, sabemos estatisticamente. Como é que eu sei isso? É que durante 17 anos eu ensinei trigonometria no fim de linha, não é? Então, ensinei trigonometria à engenharia, a futuros engenheiros. Lembro-me, durante muitos anos, inclusive, muitos alunos escreviam na prova, quando estavam a fazer a prova, a disciplina de graduação. Disciplina de graduação, para o professor ficar assim sensibilizado, não é? Só falta uma disciplina, é a última disciplina para concluir a graduação, mas eles escreviam no cabeçalho da prova, engraçado, escreviam no cabeçalho da prova, a primeira coisa que escreviam era disciplina de graduação. E dezenas e dezenas e dezenas, centenas até acho, de provas que corrigi, tinham essa escrita. Precisamente porque ensinava cálculo 4 e cálculo 4 nas engenharias civis, engenharia civil, engenharia mecânica. Os alunos vão deixando para o fim da graduação e depois acabam por ficar com essa disciplina para fazer. E
tenta-se enganar, tenta-se ensinar a enganar, é verdade, tenta-se enganar o sistema, mas tenta-se ensinar trigonometria, na verdade, análise de Fourier, ou cálculo de Fourier, que é a utilização das funções trigonométricas nesse ponto. Só que tenta-se ensinar a pessoas que não aprenderam as outras duas fases, ou que aprenderam um pouco nas outras duas fases de aprendizado de trigonometria, e em particular esta segunda fase é importantíssima. Portanto, numa primeira fase, eu vou recordar, eu acho que vou voltar às observações sobre trigonometria, mas já agora vou-vos recordar o que é que foi essa primeira fase e o que é que vocês aprenderam na primeira fase. Muito bem. Então, duas coisas ajudam ao aprendizado de trigonometria. A primeira coisa que ajuda ao aprendizado de trigonometria é o teorema de Tales. Se um feixe de retas paralelas, no caso do vosso livro, as retas são horizontais, são 4, colocadas a diferentes distâncias umas das outras. Portanto, se um feixe de retas paralelas é cruzado por duas transversais, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Isto tem muitas aplicações, até porque é bastante flexível, uma vez que isto dá para montar uma regra do 3 com os pedaços de uma delas. Portanto, um pedaço de uma delas está para outro pedaço dela própria, da mesma maneira que um pedaço correspondente da outra está para outro pedaço correspondente da outra. Está para montar uma regra do 3 muito interessante e misturar estes elementos. Portanto, isto tem que fazer alguns exercícios para ficar com flexibilidade sobre a utilização do teorema de Tales. Seria interessante fazer exercício, até porque isto vai ser aplicado fortemente na semelhança de triângulos, e é este capítulo 10. Este capítulo 10 está bem desenhado, é uma questão de seguirem-no com atenção e se tiverem algum tipo de dificuldade. Em princípio terão alguns de vocês correr aqui, e este capítulo vai-vos ajudar muito a resolver esses problemas. Quanto ao teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras é clássico, normalmente o povo gosta dele, e dado um triângulo retângulo, portanto o triângulo tem que ser retângulo, tem que ter um ângulo reto. Recordem que ao maior dos ângulos, que é o reto, mas que os outros dois ângulos, como a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180, se um deles já tem 90, os outros dois somados terão no máximo, na verdade terão os outros exatamente eles próprios 90. Portanto, nenhum dos outros tem 90. Ou teriam no máximo 90 num triângulo degenerado, em que um deles fosse 90 e o outro fosse 0. Porque a soma de todos os três internos tem que ser 180. Portanto, a menos que seja um triângulo degenerado, os outros dois são menores do que 90. Então, ao maior ângulo, portanto, ao ângulo de 90 graus, opõe-se a hipotenusa, que é o maior dos lados. E os outros dois catetos, pois bem, os outros dois são cateto adjacente e cateto oposto. E o que o teorema de Pitágoras diz é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, pegam nos catetos, levantam ao quadrado, pegam na hipotenusa, no comprimento da hipotenusa, levantam ao quadrado e ficam com um teorema que relaciona então os quadrados dos três lados de um triângulo retângulo que têm nomes especiais, hipotenusa e catetos. Na sua versão mais prática, na aplicação à trigonometria, como é que nós utilizamos o teorema de Tales? Então, vamos focar aqui. O teorema de Pitágoras o povo costuma gostar bastante. Como é que nós utilizamos o teorema de Tales nas suas versões ligadas à trigonometria? Primeiro, temos que ir para o triângulo retângulo. A trigonometria que vocês viram, é exclusivamente para o triângulo retângulo. Então, as retas paralelas são verticais. Por exemplo, estabeleça as retas que quiser. As retas transversais, uma delas faz 90 graus com as outras e a outra começa aqui. Portanto, elas encontram-se no ângulo agudo em causa. Portanto, isto é um ângulo alfa qualquer. Costuma-se utilizar esta escrita grega para os ângulos. Para não confundir com os lados, nós vamos colocar as medidas dos lados com o alfabeto latino, A, B, C, D, E, por aí fora, e vamos utilizar o alfabeto grego
preferencialmente para os ângulos, com o alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, por aí fora também, não é? Quem não sabe o alfabeto grego vai lentamente também aprendendo, adquirindo e apropriando-se do alfabeto grego. Ele é muito engraçado, são letras muito bonitas, muito bem desenhadas. Vejam, mas é alfa, beta, gama, delta, por aí fora. Não segue exatamente a escrita latina, mas a maioria dos caracteres gregos, o pi, o p, não é? O rho, o r, por aí fora. Há uma correspondência quase 1 para 1 entre as letras gregas e as letras romanas, latinas. Portanto, alfa é este ângulo que aqui está. Ora, pelo teorema de Tales, reparem, vamos, por exemplo, considerar aqui A, e aqui B, e aqui C. A, B, C. Este e este. Então, se eu pensar aqui, este e este, eu sei que A está para C, A está para C, assim como, por exemplo, eu vou considerar este aqui, este maiorzão, ao contrário, C está para A. A escrita, eu tenho tendência a sempre utilizar o teorema de Tales assim, mas se este for A e este for A', e este for A duas linhas, portanto, esta distância aqui é A, esta distância aqui é A', e esta distância aqui é A duas linhas. Agora em baixo, esta distância é C, esta distância é C', e esta distância é C duas linhas. O que é que diz o teorema de Tales? Então, A está para A', A está para A', assim como C está para C'. Assim como A duas linhas está para C duas linhas. Bom, isto podia cruzar, pegaram só aqui nesta parte, que é a maneira que eu mais gosto de utilizar o teorema de Tales, fica A sobre A' é igual a C sobre C'. Este passa para aqui e este passa para aqui. Não. A sobre A', C sobre C', exatamente. Então, este passa para aqui, este passa para aqui. Pode-se fazer? Pode, porque isto multiplica cruzado. Fica AC', este vezes este. Como é que era? E aqui, A sobre A', C sobre C'. Portanto, A vezes C' igual a C vezes A'. E agora junto passo este para este lado a dividir. Fica A sobre C igual a A' sobre C'. Ok? Reparem. Qual é o interesse disto? É que aqui está A sobre C e aqui está A' sobre C'. Portanto, a hipotenusa, na verdade eu precisava de virar isto, era ao contrário. Precisava de virar isto ao contrário. Para ficar com o cosseno. Aqui ficava com o inverso do cosseno. Portanto, vou passar o A' para este. Vou passar o A para este lado e fico com C sobre A. E passo este para este lado a dividir e, portanto, fica C' sobre A'. Transformei o teorema de Tales na versão que está no livro para a versão que eu mais gosto, que é C está para A, C está para A, este está para este, da mesma maneira que este está para este, da mesma maneira que este está para este. Então quer dizer, o que é isto? Isto é o cateto, um dos catetos, chamado cateto adjacente a alfa. Temos de dar nomes aos catetos. Os catetos vão se chamar cateto oposto e cateto adjacente. Sempre como referência ao alfa. Reparem, o alfa é este ângulo aqui. Adjacente significa a tocar.
Qual é o cateto? A hipotenusa, logicamente, está a tocar no ângulo. Mas este cateto que aqui está a tocar no ângulo. E este está longe, está ao oposto. Então este é chamado cateto adjacente e este é chamado cateto oposto. Isso é importante porque seno e cosseno, isto vai dar origem ao seno e ao cosseno. Portanto, temos que saber o que é o cateto adjacente e o cateto oposto. Então o que temos aqui, C sobre A é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Então quer dizer que eu tanto podia fazer, esta relação é a mesma. C sobre A é o mesmo que ter este sobre este, é o mesmo que ter este sobre este. Se eu fizesse outra marcação onde quisesse, a relação era a mesma. Perfeito. Então o teorema de Pitágoras garante, o teorema de Tales garante a existência da trigonometria. Garante que, se eu pegar num ângulo qualquer, alfa, e marcar aqui onde quiser, desde que me preocupe em fazer um triângulo retângulo, desde que isto seja um triângulo retângulo, então isto aqui vou-lhe chamar hipotenusa, letra H, já virando para o contexto da trigonometria. A este vou chamar A e a este vou chamar B. Cateto, este cateto é cateto adjacente. Adjacente significa tocar, repito. Este é o cateto oposto. E, logicamente, o H é a hipotenusa. Hipotenusa. O teorema de Pitágoras está O teorema de Pitágoras está na página 209. 210, na virada do 210, página 210, teorema de Pitágoras. Então, cateto oposto, aquilo que se opõe ao ângulo alfa. O alfa está relacionado com este cateto oposto. O A é o cateto adjacente e H é a hipotenusa. A hipotenusa característica é opor-se ao maior ângulo, que é o de 90 graus, e, portanto, é o maior lado. Muito bem. Então, quer dizer que, independentemente de onde eu colocasse esta medida, esta barreira aqui, podia ser mais atrás ou mais à frente, o que é que se mantinha constante? Pelo teorema de Tales, mantém-se constante B sobre H, B sobre H, ou seja, cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Se eu marcasse aqui mais pertinho, mais pequenino, se eu colocasse mais perto ou mais longe, não haveria problema. B', A'. Não há problema, porque B a dividir por H, este caso seria um H' mais pequenino, H', B a dividir por H é o mesmo que ter B' a dividir por H', portanto, independentemente da maneira como eu faço o desenho, obtenho sempre o mesmo valor, B sobre H. A B sobre H, ou seja, o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós vamos chamar seno de alfa. Seno do ângulo alfa, com esta escrita, é uma característica, pensando muito a muito largo prazo, pensando muito a largo prazo. Isto é a maneira mais eficiente de escrever seno de alfa. Seno, como uma função, sino, S-I-N, embora também seja popular escrever S-E-N, não paga a longo prazo. Seno não paga a longo prazo. Se repararem, por exemplo, nos vossos celulares, eles não têm seno, têm sin, S-I-N. Mesmo o tio Android, os programadores, as funções, os programas que estão escritos em inglês, e não é só estar escrito em inglês, é a tradição. A tradição é escrever sino, S-I-N, para a abreviatura de seno. Sin, a função seno, S-I-N. Entre parênteses, o alfa também paga no futuro, porque é uma função, e B sobre H então é o cateto oposto sobre hipotenusa.
E esta relação mantém-se então constante. Basta que eu fixe o alfa e depois onde eu fizer a medida, pouco importa. Onde eu colocar o cateto oposto, pouco importa. O cateto oposto a dividir pela hipotenusa dá sempre o mesmo valor para todos os ângulos alfa. Quer dizer, marco um ângulo de 30 graus. Podem marcar um ângulo de 30 graus aqui, ou na China, onde vos apetecer. O valor dá sempre o mesmo. Qualquer pessoa que marque com rigor um ângulo de 30 graus vai obter sempre a mesma coisa, B a dividir por H. Essa mesma coisa chama-se, essa medida fixa para o ângulo de 30 graus, portanto vai ser uma informação que está intimamente ligada com o ângulo de 30 graus, o seu seno. Mas as outras relações, deduz com aqueles cruzamentos, não é? Repito, se vocês tiverem A, B, C, D, este está para este, vocês podem multiplicar aqui, fica AD igual a BC, e agora dividem novamente como quiserem, não é? Então quer dizer, em particular, eu podia ter trazido o C para aqui. Então fica A sobre C igual, o D passa para este lado, B sobre D. Portanto, as coisas passam dos lados do sinal de igual, dividindo. O que está a dividir passa a multiplicar, o que está a multiplicar passa a dividir. Portanto, reparem, A está para B como C está para D, e agora A está para C como B está para D. Portanto, na regra do 3, as coisas são bastante flexíveis. Então, continuando, se eu pensar no A e no H, a mesma relação é válida. A dividir por H, portanto, o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, também é a mesma coisa, também é uma relação métrica fixa. Basta que vocês considerem então o ângulo, automaticamente o seu cateto adjacente construído desta maneira, a dividir pela hipotenusa, tem sempre o mesmo valor. Então, essa entidade fixa, característica de cada ângulo, nós chamamos cosseno de alfa. Cos alfa. C-O-S, de cosseno. Este é seno. Este aqui é seno. E este é cosseno. E não há aqui... é bobagem insistir. Podem escrever seno, mas não insistam que escrevem. Continuem a escrever S-E-N, mas, bad news, a longo prazo, paga mais e melhor S-I-N. Tudo bem. Escrevam o que quiserem. Fica mais perto da linguagem. Fica. Infelizmente, fica mais perto da linguagem que vos vai limitar. Uma vez que o português, quer nós queiramos, quer não, é uma língua que limita. O inglês é uma língua de abertura. Talvez outras línguas se vão substituindo ao inglês, mas para já a língua que vos abre as portas é o inglês, e a língua que não fecha portas. Não vou dizer que o português fecha portas, ainda assim é uma comunidade grande de falantes, mas há não é certamente a língua que mais vos abre as portas. Mas nem é tanto uma questão de língua, é uma questão de prática. A função seno não se escreve S-E-N, escreve-se S-I-N. Embora o seno de um ângulo possa tranquilamente escrever S-E-N. Ora bem, mais uma relação que se aprende no ensino médio é a relação entre os catetos. Então, aprende-se a relação B sobre A, que é o quê? Cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Também deduz a partir do Teorema de Pitágoras, o Teorema de Tales, que este a dividir por este, a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, independentemente de onde eu faça a medida, portanto, B sobre A, é o mesmo que ter B' a dividir por A', esta linha aqui. Seria este pequenino aqui em baixo. E esta relação chama-se tangente do ângulo. É a mais antiga e a mais usada no ensino médio. Então, TG, tangente de alfa, também se pode escrever tan, T-A-N, de tangente. Continuo a dizer, isto é o que paga melhor. Aqui já não tenho tanta certeza. Devo-vos confessar que aqui
já não tenho tanta certeza. Eu, provavelmente, o TAN, TAN, é até mais popular do que o TG, tangente. Aqui, certamente, pagam melhor. Este paga melhor, SN. Isto aqui é a mesma coisa. Todo cosseno não tem nenhuma diferença nenhuma noutras línguas. Mas tangente, embora isto aqui é hábito meu. Portanto, não acho que não vem grande mal ao mundo que vocês escreverem, mas TG, tan, tangente. Tangente de alfa é igual a B sobre A, cateto oposto sobre cateto adjacente. E estas são aquilo que vocês, no ensino fundamental, aprenderam como as 3 funções trigonométricas com as quais se trabalha no ensino fundamental. No ensino médio é exatamente a mesma coisa. São exatamente as mesmas 3. Pode-se acrescentar mais 3. Podem-se acrescentar mais 3 funções. Aqui, se em vez de B sobre A fosse A sobre B, portanto, fosse cateto adjacente sobre cateto oposto, era a cotangente. Aqui no seno, se em vez de cateto oposto sobre hipotenusa fosse hipotenusa sobre cateto oposto, era a cossecante. E aqui, se fosse hipotenusa sobre cateto adjacente, era a secante. E seriam as funções cotg. Portanto, as outras que se podiam acrescentar era a cotg, a cossecante e a secante. Cotg, cossec e sec. Elas têm a sua utilidade nas disciplinas de cálculo, mas, tal como no ensino fundamental, no ensino médio só se vêem estas 3 funções, estas 3 relações trigonométricas que vão dar origem a 3 funções trigonométricas que nós estabeleceremos lá mais para diante, quando já estiverem bem fortes com a trigonometria. Muito bem. O que é que dá então para fazer? Para fazer imensas coisas. Imensas aplicações da trigonometria. A aplicação mais clássica é a medida de coisas, não é? Medem-se coisas. Mede-se desde uma árvore. Como é que se mede uma árvore? Com trigonometria. Como é que se mede um edifício? Com trigonometria. Como é que se mede a distância entre 2 planetas? Com trigonometria. As distâncias são medidas com trigonometria. A trigonometria é a ferramenta essencial para medir a distâncias. Vocês viram assim, mas como? Que milagre é esse? Como é que a trigonometria nos vai permitir medir distâncias? O meu exemplo da medida de uma árvore. Isto é uma árvore e medem essa árvore. Isto é uma árvore suficientemente grande. Exemplo de aplicação. Nós não devemos estar muito preocupados com as aplicações dessas coisas fundamentais, não é? Evidentemente, andar, quais são as aplicações para andar? Sei lá, correr, fugir de um predador, sei lá. Ninguém está muito preocupado, nem deve estar muito preocupado com as aplicações de coisas tão banais e tão fundamentais que tudo é um pouco artificial, porque as aplicações são demasiado, são milhares de aplicações. Então vamos imaginar uma pessoa. Vamos imaginar uma pessoa e essa pessoa vê uma árvore. Uma árvore a alguma certa distância dela. Ok. Era uma ideia de fazer uma árvore. Como é que esta pessoa mede a árvore? Bom, evidentemente não é chegar ao pé da árvore, subir a árvore, jogar um fio cá para baixo e depois medir o comprimento do fio. Não é nada inteligente. Como é que isto podia ser feito? Olha, podia ser feito, por exemplo, a pessoa tem, por exemplo, 1,65 m. A pessoa mede o ângulo que a horizontal faz com a copa da árvore. Vamos imaginar, para simplificar, que este ângulo dá 30 graus.
Simples. Mas, de qualquer maneira, eu pego num instrumento de medição de ângulos, não é? Suponho que eu aí na beira das estradas, eu não tenho experiência, no Escultura Agropecuária, vocês trabalham têm aulas práticas com a utilização desse tipo de equipamentos. Para medir a inclinação, não é? Para medir as declividades, para irrigação, por aí fora. Mede-se esta inclinação que aqui está, este ângulo que aqui está, medido com equipamento, creio que um teodolito. Um teodolito, eu tenho ideia uma coisa muito engraçada de um cara que está a enganar umas crianças com um desses equipamentos. Na edição pode ser que eu coloque essa imagem na edição do vídeo. E então, vamos supor que a medição são 30 graus. Então o que é que nós temos aqui? Bom, logicamente a pessoa, a pé, pode medir a distância até à base da árvore, não é? Mediu o ângulo e agora vai, anda e vamos supor que isto dá 10 metros. Ela está a 10 metros da árvore. Muito bem. Agora reparem. A relação é fixa para 30 graus. Então quer dizer que eu posso pensar na tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus vai ser H, vou colocar aqui X, este pedaço aqui é X, daqui para cima, porque isto é horizontal, X sobre 10. A tangente de 30 graus deste ângulo é uma relação fixa, ligada aos 30 graus, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vou colocar aqui 10 metros em cima, porque nós estamos a utilizar os olhos da criatura, é na altura dos olhos. 10 metros, X metros. Nós não sabemos qual é a altura da árvore. Bom, então agora quanto é que vale a tangente de 30 graus? Bom, alguém pode simplesmente pegar numa folha de papel, pegam numa folha de papel, desenham um ângulo de 30 graus, põem aqui 30 centímetros aqui, medem aqui, medem de um lado, pegam numa folha de papel, pegam em 30 graus, medem aqui com uma régua, medem aqui com uma régua, é a mesma que ali. E alguém fez isso. A tangente de 30 graus é simplesmente raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Pá, uma folha de papel, se não sabem quanto é que é a tangente de 30 graus, desenham um ângulo de 30 graus no caderno, medem com uma régua o cateto oposto, medem com uma régua o cateto adjacente, dividem um pelo outro e a relação está ali. Ou seja, alguém fez isso, logicamente, bem estabelecido. Nós temos então raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 10. Multiplicando cruzado, este vezes este, fica este vezes este vezes este é 3x igual a 10 raiz de 3. Ou seja, x igual a 10 raiz de 3 sobre 3. 10 raiz de 3 sobre 3. Ora, 10 raiz de 3 sobre 3, vou fazer aqui rapidamente a conta, só para pôr uma aproximação decimal para isto. Ora, raiz de 3 é 1,73, multiplica por 10, multiplica por 10, 17,3, divide por 3, aproximadamente 577. Então, a árvore tem aproximadamente esta parte de cima 5 metros e 77 centímetros.
Logicamente, tenho que somar a altura da pessoa, que aqui era 1,65 m, e, portanto, fico com uma árvore cuja altura é, ora, 5 e 7, 12, e vai 1, 13 e 1, 14, e vai 1, e 1 e 5, 6, 7. 7 metros e 42 centímetros tem a árvore. Dirão vocês assim, então e se não der 30 graus? Bom, se não der 30 graus dá outra coisa qualquer, não é? Se não der 30 graus, dá outra coisa qualquer. No livro do primeiro ano, eu não sei onde é que está a tabela trigonométrica, mas no livro do segundo ano, está na página, creio que na página 272. Creio que está na página 272, 270, não, 276. Página 276. Vocês têm todas as tangentes que quiserem, de todos os ângulos que quiserem. Em particular, vão à página, vão aqui, página 276, e a tangente de 30 graus, vêm na tabela, percorrem a tabela, 30 graus, a tangente é 0,5735, que é o tal raiz de 3 sobre 3, aproximadamente, e vai sair aproximadamente. Veem o valor da tangente de 30 graus e aplicam aqui na fórmula. Multiplica por 10, não é? A tangente de 30 graus diz aqui que é 0,577, 0,577, mas depois multiplica por 10 e ficam com x. X igual a 5,77. Uma aplicação simples para a utilização do conceito de tangente. Depois devem ter feito aplicações e trabalho com o cosseno e com o seno, não é? Faz parte das regras do jogo. Outras aplicações. Isto tem uma série de aplicações, mas eu vou ficar por aqui, neste vídeo introdutório. Na certeza, porém, de que o trabalho agora é com vocês. Este capítulo de trigonometria do triângulo retângulo é o capítulo 11. O capítulo 11 do vosso livro. Do vosso livro de texto. Eu fiz uma revisão muito rápida deste capítulo 11. Já agora, normalmente, isto até é uma musiquinha, isto tem até uma cantilena, para recordarem alguns valores chamados ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 0 graus, chamado ângulo nulo, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus, que é metade do ângulo de 90, o ângulo de 60 e o ângulo de 90 graus. Normalmente o que vocês fazem é construir uma tabela chamada ângulos notáveis. Então, têm que saber de memória a tangente, o seno e o cosseno dos 4 ângulos notáveis. 5, não é? 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60 e 90. Ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são, então, 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus e, finalmente, 90 graus. As 3 funções trigonométricas, ou as 3 relações trigonométricas, são seno, cosseno e tangente. Têm que saber construir esta tabela. Têm que dar um jeito de treinar a vossa memória. É fácil. Técnica para fazer isto. Ensinem uns aos outros. Quem sabe, ensina a quem não sabe. Então, técnica. Pois bem, o seno é 0, 1,
2, 3. Vou deixar ficar, mas é 0, 1, 2, 3. Vou deixar ficar em aberto 0 e em aberto 90. Então isto vai subindo, não é? 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2, 1. 1 cresce, portanto este começa em 0. E agora aqui, cuidado, não é 4. Não pode ser, não é? Porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ora, o cateto é sempre mais pequeno do que a hipotenusa. Ora, como é que é 1, 2, 3? Bom, 1, 2, 3, na verdade, é raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Parte por 2, parte por 2, parte por 2. Curioso, raiz de 1 é 1, não é? É a única raiz que nós conhecemos. Portanto, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 graus raiz de... Portanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, raiz, 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 parte por 2, parte por 2, parte por 2. E o cosseno é ao contrário. É raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 1 e raiz de 1 sobre 2, aliás, e raiz de 1 sobre 2 é o mesmo que ter 1 meio. É lógico, esta aqui vai crescendo, portanto começa em 0 e acaba em 1, que é o máximo possível, e esta vai decrescendo, portanto começa em 1 e acaba em 0. Quanto à tangente, eu tenho-vos a dizer que nunca consegui decorar a tangente. Nunca consegui decorar a tangente. Nunca. Nunca soube a tangente. Então eu utilizei uma relação métrica que se aprende, que é a tangente é na verdade o seno sobre o cosseno. Mas quem consegue decorar então fica com 0, 30 graus é o tal raiz de 3 sobre 3, aqui 1 e aqui raiz de 3. Aqui é indefinida. Mais difícil de decorar esta. Começa em 0, acaba em infinito e tem pelo meio raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Nós utilizámos ali, naquele exemplo dos 30 graus, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Esta tabela de ângulos notáveis tem que ser sabida. Ela sai com muita frequência nos exercícios de concurso. É suposto que um aluno do ensino médio saiba de cor esta tabela de relações trigonométricas de ângulos, chamados ângulos notáveis. Ângulos de 30, 45, 60, junto com o 0 e o de 90 graus. Logicamente, menos do que 0 não faz sentido, neste contexto de ensino fundamental, e acima de 90 graus também não faz sentido, uma vez que o triângulo é retângulo, este ângulo alfa, que aqui está, nunca chega, 90 graus já é uma situação extrema, mas mais do que 90 não pode ter. Muito bem, fiquem bem, sejam valentes. Vamos então continuar forte com este capítulo de trigonometria. Este vídeo podia ter ficado melhor, ter sido feito com um pouco mais de concentração, mas é o que há. De qualquer forma, o vosso livro do primeiro ano está excelente, está muito bom. Uma série de exercícios de semelhança de triângulos, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Façam esses exercícios, sobretudo teorema de Tales, e revejam o capítulo 11, capítulo de trigonometria do ensino fundamental. Todos aqueles que tiveram trigonometria nas escolas que frequentaram no ensino fundamental, pois agradeçam aos vossos pais e agradeçam ao destino que vos colocou nessas escolas que vos ensinaram trigonometria. Todos aqueles que não aprenderam, corram atrás do prejuízo, porque de mimimi, o mimimi também não paga. O mimimi paga a curto prazo, mas não vai pagar a longo prazo, não é? O mimimi até pode dar direito a cotas, mas só há cotas no Brasil, não vai haver cotas. Se tiverem que sair por acaso de uma crise qualquer, uma realidade qualquer que vos obrigue a emigrar, pois bem, vocês só têm aquilo que sabem. O mimimi não paga no longo prazo. O mimimi é muito perigoso. Apostar na lógica do coitadinho, eu não sou capaz, eu não sei, eu não tive uma boa escola, não é uma boa aposta no longo prazo.
É muito melhor aposta cerrarem os dentes e, capítulo 11 deste livro, e não só, perderem várias horas, deixarem de fazer outras coisas muito mais agradáveis e irem resolver exercícios de matemática. É a minha sugestão. Pega quem quer, não pega quem não quer. De qualquer forma, vale essa nota final. Fiquem bem.